Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Oi pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa aula. Vamos estar aqui debatendo, vamos estar aqui conversando sobre um tema que a gente já vai falar aqui. Estamos aqui hoje com a Raquel Andrade, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, Diácono Marcos Mano. Vamos estar aqui conversando, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, dos direcionamentos que Ele tem para a nossa vida, daquilo que já aconteceu e se repete, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então vamos estar falando aqui e que você na sua casa seja alcançado por essa palavra, seja alcançado pelo Espírito Santo e venha ser cheio dessa palavra viva que é a nossa palavra de Deus, a nossa Bíblia, o nosso direcionamento, o manual da nossa vida, o manual da nossa fé. E vou pedir para a gente estar começando aqui, vou pedir para a Raquel orar, para a gente dar início à nossa aula e vocês descobrirem sobre o que a gente vai falar hoje. Amém. Pai, em Tua presença, te agradecemos por mais um momento juntos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, estudando a Sua palavra, aprendendo mais do que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, que as pessoas que estão nos assistindo agora sejam impactadas pelo Teu poder, pela Tua presença, Pai. Seja conosco nesse momento em que vamos aprender um pouco mais de Ti, seja com o nosso coração, seja com a nossa mente, que a gente possa estar aprendendo algo novo, Pai, para que isso possa ajudar no nosso ministério. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tentei fazer uma surpresa aqui, mas eu acabei de lembrar... E quase que eu falo na oração. Mas eu acabei de lembrar que no título do vídeo já aparece a aula. Então, vocês que estão em casa, vocês já sabem qual é a aula. Tentei fazer uma surpresa, mas a gente mesmo já entregou. Que a gente vai estar falando sobre os discípulos, os 12 discípulos, o chamado dos 12. Então, você já sabia disso. E vamos falar sobre isso. Marquinhos, para a gente começar aí, suas considerações iniciais para o pessoal que está em casa, sobre esse tema que a gente vai falar. Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe, Raquel, Mateus, Deus abençoe vocês. Jesus, ele vai começar o seu ministério com 30 anos, né? E nesse momento que ele começa o seu ministério, ele é batizado por João, ali no Jordão, né? Ele começa a iniciar o seu ministério, e aí o discípulo de João pergunta se aquele ali é o Messias, né, o Filho de Deus, né? E aí Jesus, ele começa a aproximar os discípulos, né? E aí ele começa a fazer a obra de Deus, aquilo que Deus tinha designado, a missão do Senhor Jesus, né? E Jesus começa a observar aqueles homens que ele escolher para ser os futuros propagadores da palavra de Deus. Raquel, suas considerações iniciais também. Esse tema é muito interessante, porque a gente vai abordar aqui por que, né, Jesus escolheu os discípulos, por que foram 12, qual era a missão dos discípulos antes da ressurreição, a missão dos discípulos
depois da ressurreição. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse tema, discípulos e posteriormente, né, que seriam os apóstolos, né? Sim. Vamos então, para a gente, como eu sempre gosto de falar, vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia, porque toda aula, toda direção que vier daqui para ir para você, dos pastores ou de qualquer outra pessoa que esteja pregando a palavra, tem que sair daqui. Nada que venha de outro lugar, você pode simplesmente deixar entrar. Filtre tudo, se baseie sempre na palavra, porque Deus nos deu essa liberdade, esse livre acesso à palavra dele, para que nós pudéssemos entender na origem da palavra o que ele quis dizer. Então, sempre pautados na palavra, quero te convidar a abrir no livro de Lucas, no capítulo 6, a gente vai ler do versículo 12 até o versículo 19. Lucas, no capítulo 6, versículo 12 até o 19. Vamos ler então a palavra de Deus, que diz o seguinte, mais uma vez, Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 19. Lembrando, antes de ler, que a gente está lendo na versão ACF, tá bom? A versão que a gente está deixando como padrão aqui da nossa igreja. Então, procure ler nessa versão. Às vezes pode ser um pouquinho complicado, você pode ver outras versões também, mas quando você estiver junto conosco, cultuando a Deus juntos aqui nessa igreja, procure estar com a sua versão ACF para a gente ler em uma só voz. Então vamos começando a leitura. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual chamou também Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Nossa palavra falando sobre o chamado dos discípulos, né? A gente, lendo anteriormente, a gente vai ver um momento mais íntimo de Jesus com alguns desses discípulos que foram falados aqui, mas nesse momento desse capítulo, nesses versículos que a gente leu, é quando tem a junção de todos os nomes, é quando se reúnem os 12 nomes que foram escolhidos por Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre essa escolha, sobre esse chamado dos 12 discípulos. Eu já quero começar jogando para o alto. Por que 12? Por que 12 discípulos? Jogou para mim? Pode ser. Joguei para o alto. Então, o que acontece? Se a gente for lá para o Velho Testamento, a gente vai entender que a nação de Israel tinha 12 patriarcas. E desses 12 patriarcas vieram as 12 tribos de Israel, né? Que a gente tem toda a parte da história, que depois Israel se dividiu, mas antes eram as 12 tribos, tudo separadinho, direitinho. E o povo se organizava e estava estabelecido nessas 12 tribos. Quando Jesus veio, ele veio para estabelecer ou reestabelecer, né, reformar o reino dele, não da maneira que o homem estava esperando, porque a visão que o homem tinha de reino era uma visão terrena, era o Jesus no cavalo branco com uma espada tirando o domínio de Roma, mas não era esse o plano de Jesus, não era esse o plano de Deus, era estabelecer o reino em nossos corações. Então Jesus vem de uma maneira completamente diferente da maneira que o povo esperava que ele viesse, e ele também escolhe para si
12 pessoas completamente diferentes daquilo que as pessoas poderiam imaginar como pessoas para representar o novo reino. E aí a gente vai começar a falar, porque tem muitas ramificações, né? Mas os 12 discípulos é como se estivesse fazendo, como se fosse não a sombra, né? Porque a sombra fica para trás, mas como se fosse uma simbologia do novo Israel que Jesus veio estabelecer. É uma das coisas que a gente aprende, né? Desde que a gente entra na igreja, é que um testamento é o reflexo do outro. Então a gente vai ver sempre no Novo Testamento algo que é reflexo do Antigo Testamento, algo que é lembrado do que já aconteceu, e isso acontece mais uma vez aqui, com esses discípulos, esses 12 que foram chamados, de certa forma representando ou relembrando, fazendo uma releitura das 12 tribos, lá no começo da história de Israel. E a Raquel falou algo aqui sobre a característica individual de cada um desses discípulos. Não foram pessoas iguais, não foram 12 pessoas idênticas umas às outras, e às vezes a gente acha que a gente tem que ter um perfil totalmente igual, padronizadas, né? Temos que ser todos no mesmo formato. E aí, nesse momento, não só nesses versículos, mas a gente lendo ao longo dos evangelhos, a gente vê características diferentes de cada discípulo. E como é que é essa escolha de Jesus, dessas características dos discípulos, cada um com uma característica diferente? O que eles representam assim, para o povo que está seguindo a Jesus e vê aqueles 12 ali mais próximos de Jesus? Isso, a verdade é que Jesus teve 70 discípulos, né? Era 70, e desses 70 ele separou 12, né? E desses 12 ele tinha 3 mais chegados, não é isso? Pedro, Tiago e João, e dos 3 ele tinha o mais chegado ainda, que inclinou, né? É como se fosse um funil, Jesus, né? Isso. A multidão que só acompanhava, os 70 que estava perto, mas nem tanto, e depois os discípulos, os 12 que ele escolheu, desses 12, os 3, né? Que aí você vai vendo que é o raio de proximidade, né? Isso, porque Pedro simboliza a fé, né? Tiago simboliza a esperança e João simboliza o amor, não é isso? Mas o que eu acho mais interessante é que o nosso Deus, ele nos chama os capacitados, não é isso? Porque Deus não chamou os apóstolos intelectuais, homens que eram capacitados, homens que eram grandes, que eram instruídos, não. Eram homens que eram pescadores, né? Como Pedro, como João, como Tiago, como André, né? Homens como era o cobrador de impostos da época, que eram pessoas mal vistas, né? Como Mateus, Levi, não é isso? O Simão Zelote também, ele tinha uma vertente política, né? Judas, o próprio Judas, que era um intelectual de Iscariote, de um local que é onde tinham os grandes pensadores da época, os grandes filósofos, e Judas era um homem capacitado que via em Jesus Cristo que ele poderia libertar o povo judeu daquela opressão romana, né? Porque os romanos dominavam na época. Então Judas viu em Jesus que Jesus poderia libertar o povo, como fosse uma rebelião, né? Ou poderia acontecer. Mas cada um tem a sua característica, né? Cada um tem sua forma, né? Raquel, que pode falar, psicóloga, ela tem essa instrução, a capacidade, ela pode falar melhor. Um era fleumático, o outro era sanguíneo, o outro era melancólico, o outro era colérico, né, Raquel? A gente vê nessa individualidade, né, de cada um, nessa característica única de cada um, que às vezes a gente se considera distante do que Deus quer. Poxa, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão fraco, eu sou tão pouquinho, ou eu sou tão muito de alguma coisa, eu sou muito agressivo, eu sou muito explosivo. E a gente vê nesses 12 características totalmente diferentes. A gente vê pessoas que eram muito boazinhas, o perfil, digamos assim, perfil perfeito. Pessoas calmas, tranquilas, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo grupo, pessoas estouradas, pessoas explosivas. E antes da gente passar para a próxima pergunta que eu quero fazer, eu queria que a gente falasse um pouquinho, pelo menos de alguns,
se a gente falar dos 12, entrar muito mais adentro dos 12 vai tomar muito tempo, mas a gente falar um pouquinho, pelo menos aí de uns 3 ou 4, algumas características, né, já que estamos falando dos 12 chamados, dos 12 discípulos, é bom a gente trazer algumas informações sobre esses discípulos, a personalidade, algumas coisas, como por exemplo, como o diácono Marcos falou, Mateus, que se você ler no livro de Mateus, você vai encontrar lá que Jesus chamou o cobrador de impostos, um homem chamado Mateus. Mas quando você vai no livro de Lucas, você encontra um homem na mesma história chamado Levi. Então, dá a entender que Mateus e Levi são as mesmas pessoas, né? E tem outros apóstolos, tem outros desses discípulos também que têm um nome, um apelido diferente, mas que são a mesma pessoa, e outros que têm o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. E eu acho lindo porque Jesus, ele, se a gente for ler a Bíblia com atenção, nem precisa de muita atenção para perceber não, mas ele sempre está contrariando a expectativa humana. Não porque ele esteja errado, mas é porque a expectativa humana nunca é a expectativa perfeita, né? É uma expectativa pecaminosa. Então o povo esperava que Jesus viesse para o seu próprio interesse. Qual era a maior dor do povo no momento? O governo, né? O Império Romano. Então quando o Messias vier, vai ser para me libertar daquilo que eu não gosto. A expectativa é sempre criada naquilo que a gente quer. E é importante a gente entender que Deus tem os planos dele. Nós temos os nossos planos, mas ele sabe o que é melhor para nós. Então, enquanto tinham pessoas esperando um governo terreno, ele veio com outra proposta. Não era isso que Deus tinha em seu coração. O coração dele era estabelecer o reino dele celestial, a começar pelos nossos corações. Então, eu queria deixar antes a gente falar sobre isso, deixar essa reflexão, que geralmente nossas expectativas são sempre para benefício nosso. E geralmente isso faz com que isso conflite às vezes com o que Deus quer. Então, em que área da nossa vida de repente a gente não precisa parar e falar: Senhor, o que o Senhor está querendo? Será que o meu plano está coincidindo com o seu? Porque quando Jesus vem, o povo, muitos não o aceitam justamente porque ele está contrariando a expectativa que eles tinham, a expectativa de que ele ia vir no sentido humano, e não o receberam por isso, porque queriam Jesus que libertasse de Roma. Só que a vida é muito pouco, ele queria nos reconectar com o Pai, para que a gente realmente fosse liberto do império das trevas, que o homem deu, né? Esse controle, esse poder para o inimigo lá no Éden. Então, eu acho lindo que ele vem, e uma coisa que eu acho linda é que, geralmente, quando a gente espera, como a gente falou de personalidade aqui, por exemplo, Pedro era uma pessoa mais extrovertida, era mais sanguíneo, né? Aquela pessoa impulsiva, visceral, 880, se sente muito, se não sente, não sente, se é para ter raiva, tem muita, se é para amar, ama demais, não pensa antes de falar. E Jesus, a maneira como Jesus lidar com cada uma dessas pessoas, às vezes a gente, lendo a Bíblia, fica assim: nossa, mas nessa hora, era hora de chamar atenção. E aí Jesus não chama atenção, Jesus só educa, só ensina. E isso é uma coisa linda, né? Só queria dar esse adendo que ficou até meio grande, mas enfim. Tem outro ponto que o diácono Marcos falou também, foi que ele tocou no Simão o Zelote, né? Que era um seguidor de Cristo, era um dos discípulos. Mais radical, né? Foi chamado a ser um apóstolo, e ele era muito ligado a uma corrente política, a algo mais radical. Então ele acreditava que Jesus viria como um general de guerra, um guerreiro para bater de frente com Roma, né, com os romanos. E né, ele era uma espécie muito radical, e a gente encontra hoje na igreja pessoas radicais ligadas à política. A gente encontra muito, Diácono. Realmente tem pessoas que têm uma visão política, né? Entendeu?
Mas esse apóstolo do Senhor Jesus, né, ele viu em Jesus uma possibilidade de uma libertação do povo judeu, do povo de Israel ali, daquele domínio, né, dos romanos. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus, o reino dele, né? Porque hoje, até hoje, os judeus eles estão esperando o Messias. Eles não têm o Senhor Jesus como Messias. Nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. A igreja do Senhor Jesus tem ele como nosso Salvador. Nós temos. Mas só que o judeu tem ele como um profeta. Eles estão esperando o Messias ainda deles, né? Então foi isso que esse discípulo viu. E assim, dentro desse contexto que nós estamos conversando, né, o que eu achei mais interessante que o Senhor Jesus, ele primeiro foi orar, né? Ele passou a noite toda orando. Olha só, irmãos, que maravilhoso, né? Jesus passou a noite toda orando, porque ele tinha que tomar uma decisão muito importante, não é isso? De escolher daqueles 70, separar 12 para poder continuar, né? Ele ia deixar o legado e para eles continuarem a propagar a palavra de Deus, que chegou até aqui hoje no nosso país, nossos pais, temos, né? acesso, né? Isso, nós recebemos essa palavra através desses homens que foram desbravadores da palavra de Deus. Mas olha só, irmãos, Jesus, ele orou a noite toda, amém? Então que possamos voltar a orar, amém? Quem não está orando aí, que venha voltar a orar, buscar a presença do Senhor, porque tem decisões que realmente nós temos que dobrar o nosso joelho e pedir a direção a Deus. Deus, me dá a direção certa, porque muitas das vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não falamos com o nosso Pai, com o nosso Deus. Então que você hoje venha tomar essa decisão. Você tem que tomar uma decisão, dobre o joelho e peça a direção a Deus, fale com o Senhor e Ele vai te dar a vitória. Amém. E lembrando que Jesus é o Deus que se fez carne, então era o próprio Deus orando. Muitas pessoas poderiam falar assim, mas Jesus não precisa orar. Exato, e ele estava ali orando para tomar a decisão certa. E se você ainda é novo convertido, ou está começando agora a se familiarizar com essa história, a escolha dos 12 apóstolos, você pode estar se perguntando assim, poxa, mas ele orou para não tomar uma atitude errada, e mesmo assim ele chamou Judas Iscariotes, que o traiu, mesmo orando, Jesus errou? Não, Jesus não errou quando ele chamou Judas, ele simplesmente fez o que tinha que ser feito, porque a promessa se cumprisse, né? Era necessário que aquilo acontecesse. No momento em que Jesus chamou cada um dos discípulos, cada um dos apóstolos, ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia o coração de cada um. Ele não nos conhece pela nossa aparência ou pelo que falamos, mas ele conhece o nosso coração. Então, quando Jesus escolheu Judas, não foi uma escolha ao acaso em que Jesus errou. Não, ele acertou, porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que era preciso que acontecesse, e ele tomou a atitude que precisava ser tomada. Ele chamou Judas. Judas poderia lá na frente ter se arrependido, ter tido uma nova vida, mas... Mateus, Raquel, o mais interessante disso que você está falando, Mateus, é que Judas, dos 12, ele era o mais capacitado. Entendeu? De repente a pessoa que menos esperaria, de confiança, né? Quem você vai colocar para tomar conta do seu dinheiro? Uma pessoa de confiança. Judas era o tesoureiro, né? E eu entendo assim que Pedro negou Jesus 3 vezes, né, Raquel? Pedro negou Jesus 3 vezes e Judas traiu Jesus. Pedro se arrependeu, mas Judas teve remorso, entendeu? Porque a oportunidade o Senhor Jesus deu para os dois. Então, até na parte que a Raquel falou, Judas, ele era um obreiro ganancioso, mas como nós falamos aqui, Pedro era um homem de fé, e ele foi ali o primeiro apóstolo, né? Foi ali aquele que comandou os apóstolos para poder propagar a palavra do Senhor. E a gente às vezes pode olhar na igreja e falar, mas tem muita gente chata na igreja, porque a gente qualifica ou desqualifica pessoas baseado na nossa expectativa sobre elas, nos pensamentos que a gente tem do que é certo, do que é errado, do que é legal, do que não é legal. E é importante que hajam pessoas, de repente a pessoa não é chata, a pessoa é diferente de você. E é super interessante ver que Jesus escolheu 12 pessoas distintas entre si. A gente vê, como já foi falado, Simão, que era uma pessoa mais enérgica, né? A gente vê o Judas, que de repente era uma pessoa mais analítica. A gente vê Tomé, que é aquela pessoa que está do teu lado, mas não consegue acreditar muito nas coisas, então é uma pessoa meio cética.
Então, tinha pessimista, tinha cético, tinha gente muito raivoso, tinha gente que era visto pela comunidade como uma pessoa inferior porque estava associado de alguma forma aos romanos, né, sendo coletor de impostos. Então, Jesus vai lá e escolhe pessoas que, de repente, a gente não escolheria. Mas é através dessas pessoas imperfeitas, com problemas, com personalidades distintas, que cada uma vai ser designada para um lugar. De repente, a minha personalidade não vai me levar onde a sua te leva. Então, acho que é importante a nossa diferença justamente para isso. E é lindo ver que ele não rejeita ninguém. Tem espaço para todo mundo na casa do Pai, amém? Ele trata cada um de um jeito especial. Eu gosto muito de falar que nosso Deus é um Deus que criou tudo, ele é um Deus original, então, por mais que as coisas se pareçam, elas não são as mesmas coisas. Então, a maneira como ele tratou João foi uma maneira, a maneira como ele tratou Pedro foi outra maneira, a maneira como ele tratou Mateus foi outra maneira, porque ele tem a eternidade pertence a ele. É um poder infinito, é uma sabedoria infinita, então nada de Deus pode ser mensurado. Ele não vai repetir coisas, fazer igual, não. Ele é original, então tudo que ele ele trata com você. Ele tem um tratamento individual com você, um tratamento especial com você. Ele não te trata igual, ele trata a sua mãe, seu pai, seu marido, ou sua esposa, seus filhos. Ele te trata de forma única. Ele quer ter um relacionamento único com você, como ele teve um relacionamento único com cada um dos 12 apóstolos que ele chamou. E isso é muito interessante quando a gente pega os 3 mais próximos, os 3 apóstolos mais próximos, que é Pedro, Tiago e João. A gente quase não lembra de Tiago, a gente conhece mais Pedro e João. Pedro, o explosivo, o que ganha muitas almas. De repente até por uma questão mais de personalidade mesmo. Exato, né? Então é o cara que aparecia mais, o mais extrovertido, que falava mais. Temos João do outro lado, que era o cara que estava colado com Jesus. Estava próximo de Jesus, em tudo que acontecia ele estava ali. Jesus estava sendo crucificado, ele estava ali. Ele não fugiu, ele continuou firme ali. E a gente se lembra desses 2, mas a gente não lembra muito de Tiago. Porque Tiago era o cara calado, era aquele cara que não falava muito. O que a Bíblia nos mostra não explora tanto assim, de repente. Era o cara que ficava mais ali, você pouco vai ver nos relatos dos evangelhos Tiago falando ou fazendo coisas grandiosas assim, colocando um comportamento muito exuberante para fora, como Pedro gostava de fazer, mas ele sempre estava ali. Por mais que ele não fosse um cara que fizesse muitas coisas para ser visto, ele era um cara que estava do lado de Cristo. Era um cara que estava apoiado em Jesus. Era um cara que vivia como um amigo íntimo de Jesus. A gente lembra de Tomé porque não creu, a gente lembra de Judas porque traiu, lembra de Mateus porque era um coletor de impostos, mas Tiago era um dos 3 mais próximos de Jesus. Ele não precisava de grandes atos, ele não precisava estar com o microfone, ele não precisava estar em cima do barco falando para as pessoas, ele simplesmente estava ali, fazendo dele. Então, às vezes a gente acha, poxa, mas eu sou tão pequeno na igreja, eu não canto, eu sou tão pequenininho, eu fico aqui no meu banco. Jesus vai se relacionar com você da mesma forma. Ele tem um tratamento para você. Ele tem um relacionamento que ele quer ter só com você, algo original. Assim como ele teve com Tiago, ele quer ter com você também. Amém? E vamos então dar seguimento à pergunta que eu tinha deixado lá atrás, que eu não esqueci. Qual era a missão desses 12 discípulos quando eles foram chamados? Por que eles foram chamados? A gente viu que foram 12, a gente viu por que são 12, agora por que foram chamados? Por quê? Qual o motivo? Qual era a missão deles? Isso, né? A palavra apóstolo significa enviados, tá, irmãos? Então foram 12 apóstolos, né? E primeiro eles se aproximaram do Senhor Jesus. Primeiro passo que eles fizeram foi se aproximar do Senhor Jesus. Segundo, eles caminharam com o Senhor Jesus, né? O que é mais interessante, Raquel e Mateus, é que Jesus, sempre quando tinha uma missão assim, impossível, ele sempre chamava aqueles 3, que nós falamos aqui agora.
Pedro, Tiago e João. Lá na transfiguração, quando Jesus estava ali no monte, quando o Senhor estava orando, e aí apareceu Moisés e Elias, e Pedro falou: Senhor, vamos fazer uma cabana para o Senhor, para Moisés e para Elias, né? Lá no Getsemane, quando estava em oração, os três que estavam ali próximos, mas estavam dormindo, Pedro, Tiago e João, estavam lá, né? Jesus estava orando e os homens estavam dormindo, né? O obreiro não pode dormir, tem que estar acordado, tem que estar ligado o obreiro, não é isso? Então, esses homens, eles foram escolhidos por Deus numa decisão maravilhosa, onde teve a oração, porque Jesus ele ia partir, Jesus ia ter a sua ascensão, né? Porque depois, quando o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, né? Jesus andou mais 40 dias com os apóstolos, não é isso? E aqueles homens foram capacitados por Deus para poder propagar a palavra do Senhor, para curar, né? Para poder falar do amor de Deus, que era o novo, que era o reino de Deus, para aquelas pessoas, que aí começa a igreja no primeiro século. Sim, e eu acho interessante que a gente queria até convidar vocês a lerem conosco aqui Mateus 10, versículo 5, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, fica claro para a gente que a intenção, quando Jesus chama os 12 específicos, é para que eles pudessem ir anunciando a chegada do Messias. Não o Messias que o povo esperava, mas o verdadeiro Messias. E tanto que aqui diz: não leve outra túnica, não acumule dinheiro, não guarde nada. O que vocês receberam de graça, vocês também vão dar de graça. Se você entrar numa casa para falar e as pessoas te receberem, for bem recebido, derrame a bênção, e se não for, como é que a gente até costuma dizer, sacode o pó, né? Tira o pó e sai, porque a gente não vai ficar jogando pérola aos porcos. A gente tem que ir falar. Qual é a nossa missão que a gente tem até hoje? Falar de Jesus para as pessoas. Se a gente for recebido, amém. Se a gente não for recebido, próximo. A gente não pode perder tempo. Então, os discípulos foram chamados naquele momento inicial para ir de casa em casa, de vilarejo em vilarejo, falando sobre a chegada do Messias. Depois eles vão ser ungidos, né, como o diácono falou, vai vir a morte de Jesus, Jesus vai morrer, depois vai ressuscitar, vai ficar com eles mais 40 dias, conversando, falando, né, ensinando mais ensinamentos, e depois eles vão ser revestidos de poder para poder saírem daquela área ali. Tanto que você pode ver, logo no início fala aqui, ó, vamos lá, no versículo 5, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. O foco era ali, aquela área inicialmente. Então a gente vê que desde o início eles foram e nós também fomos chamados para falar, anunciar, né, o Messias. E essa é a missão deles, que Deus tinha preparado, que Jesus tinha preparado quando chamou eles, né? Quando eles foram chamados, eles tinham uma missão. Depois que Jesus morreu,
se sacrificou, ressuscitou, foi para os céus, foi dado uma outra missão, como a Raquel falou, que fosse... Como se a missão tivesse entrado numa outra escala agora, né? Isso, se abriu. Então, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano para nós, para a sua vida, assim como Ele tinha para os discípulos. Ele tem um chamado para você, Ele tem um chamado para mim. E como eu disse numa outra aula que tem aqui, o nosso chamado é diferente do que nós fomos designados a ser, a fazer. A Bíblia diz que nós fomos dados, uns foram dados ao ministério pastoral, uns foram designados ao ministério pastoral, outros a outros ministérios. Então, você tem algo que você foi designado a fazer. Deus te deu aquilo, você está sendo dado para cantar, você está sendo dado para cuidar de almas. Então, isso é o que você seu direcionamento, né? Seu chamado. Foi designado a fazer. E tem o chamado propriamente digno, que é quando Jesus fala: ei, você me segue. E é o que ele faz com Mateus, é o que ele faz com João, é o que ele faz com Pedro, é o que ele faz com André, é o que ele faz com os discípulos todos. Ele vê o discípulo, ele tem um momento com o discípulo e fala: ei, você me segue. Vem ser parecido comigo, vem me seguir, vem ser meu discípulo, vem aprender comigo, que eu tenho coisas grandiosas para você. E eu creio que Ele tem chamado você também. Você tem um chamado, que Ele tem falado o seu nome e falado: vem para perto de mim, vem viver as coisas maravilhosas que eu tenho para a sua vida. Aquilo que eu fiz com os 12, eu quero fazer algo com você também. Como eu transformei a vida de Pedro, eu quero transformar a sua vida. Como eu estive próximo de João, quero estar próximo de você. Então Deus tem um chamado para você. E quando a gente vai lá no final do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, vamos abrir aqui na Bíblia, a gente vê o que Jesus fala para os discípulos quando Ele se apresenta já ressurreto, que Ele vai subindo aos céus. Ele diz para os discípulos assim, Marcos, capítulo 16, no versículo 15, para confirmar mais uma vez o que a Raquel disse. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Deus tem essa promessa para a nossa vida. A palavra de Deus é eterna. Já não estamos falando mais de Jesus simplesmente como um homem, mas já era um Jesus ressurreto, já era um Jesus que estava subindo aos céus. Então já era uma presença eterna ali. Jesus já estava subindo para a eternidade. A palavra que Ele falou nesse momento é para toda a eternidade. A promessa que Ele fez nesse momento não ficou só para esses discípulos ou para as outras pessoas que estavam ali, mas essa palavra, ela se estende até a nossa vida hoje, porque é uma palavra de um Deus eterno, é uma palavra eterna que se renova. Então essas promessas que Ele fez aqui para os discípulos também alcançam a sua vida. É importante isso que você falou, e o mais interessante é que os 12 apóstolos, eles andaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus, né? Então nós podemos ver que houve um tempo, não é isso? E nós temos que entender o tempo do preparo de Deus em nossas vidas, assim como os discípulos que foram apóstolos, andaram com o Senhor Jesus 3 anos e meio, e ali eles aprenderam com o Senhor Jesus. Nós temos que entender uma coisa: tudo é no tempo e na hora de Deus. Não podemos passar à frente do tempo de Deus. O nosso Deus, Ele nunca vai chegar nem antes e nem depois, Ele vai chegar na hora certa. Então esse é o tempo de nós se prepararmos, é o tempo de nós buscarmos, é o tempo de nós estudarmos, é o tempo de estarmos buscando cada vez mais a presença do Senhor na palavra de Deus, né? Estudar a palavra do Senhor, buscar o conhecimento em oração, em jejum. E os apóstolos, eles tiveram esse tempo, o tempo de preparo, para depois eles continuarem
a fazer aquilo que o Senhor Jesus tinha deixado, pregar a palavra do Senhor. Sim. Só para fechar, a gente vê isso acontecendo com outros personagens da Bíblia, com outras pessoas na Bíblia. Paulo também teve um momento que ele teve que ter uma intimidade com o Pai, ele teve que ter o momento dele, em que ele teve um relacionamento íntimo com Deus, até que ele voltou totalmente transformado para seguir a missão dele de evangelizar e levar a palavra de Deus por todos os cantos. Então, assim como os discípulos aqui, eles tiveram 3 anos e meio com Jesus, depois ainda ficaram mais tanto tempo em Jerusalém esperando descer o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Paulo também teve o tempo dele íntimo com Deus, que ele se retirou para ficar somente com Deus e voltou transformado. Então, realmente, no tempo de Deus, não adianta a gente querer atropelar tudo. Deus tem um tempo certo para a nossa vida, porque Ele nos capacita, Ele nos transforma para viver uma nova missão que Ele tem para a nossa vida. Sim, Mateus. E quem foi o mestre de Paulo foi nada mais, nada menos que Gamaliel. Que Gamaliel era o mestre dos mestres, do Sinédrio, entendeu? E o apóstolo Paulo ficou ali um bom tempo ali com ele, aprendendo ali as escrituras. Não é isso? Então é importante nós nos prepararmos para quando o Senhor nos chamar, nós fazemos aquilo que está no propósito de Deus e vai ser bem sucedido e o Senhor vai dar vitória. Amém. E pensando em fases, né? A nossa vida é feita de ciclos, é feita de fases. E os discípulos, eles tinham uma missão pré-ressurreição, como eu falei, né? Antes da ressurreição de Cristo, e também tiveram outra missão pós-ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos agora eram testemunhas da ressurreição, né? Antes eles andavam com o Messias na fé do que Jesus estava fazendo. Depois da morte de Jesus, Jesus ressurgiu e os discípulos foram também testemunhas da ressurreição. Também foram o fundamento da igreja que estava se formando ali. E veio lá em Atos, né, o Espírito sobre eles, e eles depois fizeram sinais, maravilhas, enfim, a coisa se alastrou, né, tanto que a palavra chegou até nós. Então, é como se esses 3 anos e meio fossem uma fase de aprendizado, depois mais os 40 dias, depois desce o Espírito Santo, e você vê que são fases onde as coisas só vão evoluindo para chegar no plano que Deus tem para nós, né? Eles se tornaram o elo que ligava Jesus à nova geração que vinha depois. E não tinha visto Jesus, já estava vivendo uma nova realidade, sendo que esses apóstolos eram um elo, que viveram, que viram Jesus fazendo milagres, multiplicando pães, e viram o mesmo Jesus morrendo, e viram o mesmo Jesus ressurreto, tocaram as feridas. Então eles foram o elo que ligaram Jesus a uma nova geração. Alguma consideração final para a gente já ir terminando sobre os discípulos, sobre tudo isso que a gente falou? Para falar que nós temos o mesmo trabalho, né? De falar do que a gente, assim como eles foram testemunhas da ressurreição, nós temos que ser testemunhas daquilo que Deus faz na nossa vida, das experiências que a gente tem com Ele, porque o mundo lá fora precisa conhecer esse Jesus maravilhoso que a gente conhece, e a gente não pode ficar calado. A gente não pode achar que esse trabalho foi feito só pelos discípulos naquela época e ponto. Não, a gente tem que espalhar a palavra para pessoas que ainda não conhecem, porque às vezes é através de Pedro que certas pessoas vão ser resgatadas, às vezes é através de outro discípulo que outras pessoas vão ser atingidas. Então, às vezes é através de você que alguém vai conhecer Jesus. Então, não feche a sua boca, fala sobre Jesus, seja testemunha dele aqui na terra, para que a gente aumente cada vez mais o reino dos céus. Possamos ter a fé de Pedro, a esperança de Tiago e o amor de João. E que o Senhor continue nos abençoando, que possamos cada dia mais sermos discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, né?
aprendendo com o Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor Jesus, e com esses homens maravilhosos, esses homens extraordinários, né, homens desbravadores da fé, que possamos continuar, mesmo com as lutas, com as dificuldades, mesmo na adversidade que hoje nós estamos vivendo, da pandemia, nós possamos continuar firme com o nosso Deus, permanecer firme com a nossa fé e sendo discípulo, porque muitas pessoas precisam ouvir uma palavra sua. Deus quer que você só abra a sua boca para você falar do amor dele, e vidas vão ser tocadas pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Se deixe ser usado por Deus, deixe que Ele tenha um relacionamento contigo, porque Ele quer muito se relacionar com você, assim como Ele chamou os 12 discípulos, os 12 apóstolos, os 70 discípulos, os 12 apóstolos, 13 mais chegados, e tinha aquele que deitava a cabeça no colo de Jesus, que você também possa se aproximar tanto assim, que você possa ter um momento de intimidade com Deus, que você possa ter um relacionamento íntimo e constante com o Senhor, porque Ele tem te chamado. Responda ao chamado do Senhor e venha fazer parte dessa família, desse corpo maravilhoso que é o corpo da noiva de Cristo. Que Deus possa te abençoar e te levar a viver coisas maravilhosas que Ele tem preparado para você e somente para você. Que Deus te abençoe. E vou pedir para o diácono Marcos orar para a gente estar finalizando essa nossa aula, essa nossa conversa, e que você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa aula maravilhosa, Senhor. Pelo Teu Espírito, ó Deus amado, que está operando aqui neste lugar, ó Deus. Abençoe Raquel, Mateus, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, Senhor, que possamos ser os Teus apóstolos, os Teus discípulos, ó Pai, os Teus servos aqui na terra, Senhor, que os Teus desígnios, ó Deus, os Teus sonhos, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, Senhor, venha se realizar, Pai amado, e que nós venhamos glorificar o Teu nome, Pai querido. Nos capacita, Senhor, porque muitas das vezes não sabemos falar, Senhor, nem como falar, Pai, mas que o Teu Santo Espírito coloque as palavras em nossos lábios, Senhor, para profetizarmos a Tua palavra, Senhor, que nesse dia, Pai, o Teu Santo Espírito venha nos encher, visita nossos irmãos, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, Senhor, que haja um milagre acontecendo nesta casa, neste momento, Pai amado, porque nós precisamos de Ti mais e mais, Senhor. Nos renova nessa manhã, derrama, Senhor, uma unção nova, derrama a unção dos altos céus, Senhor, mas, Senhor, trabalhando de forma especial. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que Deus possa ter te abençoado e que Ele possa ter enchido a sua vida. Quero pedir também que você deixe aqui o seu like, o seu joinha, o seu curtir, comenta aqui embaixo se você não comentou ainda, compartilhe esse vídeo para sua família, para os seus amigos, colégio, escola, faculdade, trabalho, compartilhe a palavra de Deus. Se você aprendeu algo aqui hoje, e eu sei que você aprendeu, coloque isso em prática, não deixe apenas na teoria, não deixe apenas na sua cabeça, escreva num caderno, viva isso, porque isso vai ser firme como uma rocha no seu coração. Coloque em prática aquilo que Deus tem falado na sua vida e seja uma bênção onde quer que você vá. Deus te abençoe.